Senhor presidente, estava aqui atentamente vendo o vereador Lucas Dil, coloca nessa lista também. Eu acredito, vereador Juliano, desta forma assim, pontuando sempre, a gente alcança. E eu acompanho muito, desde lá do governo Cassina, temos muitos problemas, sim, nunca o governo disse que, só para reforçar o Lucas, que está tudo certo. Toda vez que eu passo ali de manhã no SES, eu vejo a demanda cada vez mais, o povo não consegue mais pagar um plano de saúde, não tem outra alternativa. Mas eu entendo sim que todos os esforços possíveis estão sendo feitos. Quantos projetos já vieram desta casa de contratação emergencial, de 20 horas, 40 horas? Então, eu vejo que o governo não está medindo esforços, tanto no gasto, como de esforços para, enfim, que isso melhore. Eu sempre disse e digo de novo, a pessoa que resolve o problema de saúde não nasceu ainda, é um saco sem fundo, infelizmente, cada dia mais demanda. Fiquei muito satisfeito também, Juliano Valim, que está nesta lista, e Lucas, também a reforma da UBS de Galópolis, estamos encontrando muitas dificuldades, para onde vai ser deslocado enquanto a reforma lá de Galópolis, temos muitos prédios antigos em Galópolis, que para deslocar talvez a UBS, um paliativo como ali no Mariani, não teríamos o espaço para poder, enfim, dar continuidade enquanto em torno de 6 a 8 meses dessa reforma. Ouvi também atentamente aqui o vereador Rafael pontuando em cima do idoso. Eu sempre digo, nós amanhã, porque eu também já estou com 61 anos, e esta luta continua. E eu vejo sim, o vereador Rafael não está aqui, que esses idosos foram crianças um dia, talvez com mais dificuldades ainda. Então a gente tem que se empenhar desde a criança até o idoso, nunca esquecendo dos dois lados, enfim, de quem construiu a nossa história e se preocupando com crianças, que é o futuro do nosso país. E esta luta continua e eu acredito que aumenta cada vez mais, vereador Cadore, quando a gente, graças a Deus, tem a perspectiva de viver um pouco mais. E, enfim, eu já estive várias vezes lá no Lar da Velhice com doações. Logo, logo vou fazê-la de novo, vereador Juliano. Na última vez que fui lá, deixei lá 12 caixas de frutas para suco, para fazer creme para os idosos. Já ajuda muito roupas, então nem se fala. Essa luta continua. Eu secretário Rudimar Menegotto, na última festa da uva, com minha assessoria, com os parentes, amigos, vendemos uva lá, fizemos um trabalho para contemplar, enfim, os visitantes, mas o lucro, vereador Bortola, daquela venda foi justamente lá para o Frei Jaime, para que futuramente, depois dessa luta ali no antigo INSS, vereador Renato Oliveira, nós queremos sim um projeto de uma clínica de cuidar de idosos com o cenário de interior. Vou dar um exemplo. Eu lá na frente, que vivi lá no meio das galinhas, da bicharada, tudo, que esse idoso possa ter um lugar do fim da sua vida, de talvez passar durante a semana, daquelas famílias que não podem cuidar, com o cenário que viveu durante toda a sua vida. Então seria um sonho nosso. Vamos de novo, na nossa próxima festa, se depender desse vereador, fazer o mesmo trabalho construtivo, e que lá na frente, depois dessas lutas do Lar da Velhice e mais daquele espaço lá embaixo do INSS, quem sabe esse sonho se torne realidade, uma clínica ampliada com cenário de interior, numa região do interior. Estamos até vendo a possibilidade de lugares para que esses idosos, na sua velhice, continuem tendo aquele cenário que conviveu a vida toda, e não muitas vezes tirá-lo de um cenário no meio da bicharada, digo eu, o seu cenário dos bichos, e colocar lá no meio de 4 paredes, que era a alternativa que temos. Então, essa luta continua cada vez mais, é um sonho, mas é pensando em nós amanhã. Eu fico um pouco triste, já falei aqui várias vezes, não triste, porque eu tenho 4 gatos em casa, a gente cuida bem direito. Quando eu vejo idoso, assim, passeando com os cachorrinhos, tudo bonitinho, tudo desce. E muitas vezes o idoso não tem o mesmo, não é visto da mesma forma, não que eu queira. Então, eu me preocupo muito, que se cuide sim bem dos bichinhos, senão é melhor não tê-los, mas que não se deixe o seu idoso,
que graças aos nossos avós, bisavós, nós estamos aqui, muitas vezes, de lado, e que a gente sabe, só para concluir, que tem muito por trás de quatro paredes, muitas vezes idosos, um pouco abandonados, mas cabe na consciência de cada um, não é o meu objetivo. Era isso.